seria menos, para poder dar isso aí, teria que ser menos C2 sobre 2 gradiente de φ ao quadrado. Até que a gente deve ter feito algum erro aqui. Nesse, deixa eu só rever rapidamente. Quando a gente propôs, a gente ganhou a equação do divergente do E, o divergente do E é igual a zero, o divergente do E é menos, né, Laplaciano do φ, menos ddt, então é o termo que dá o Laplaciano do φ. Tá certo? Então é esse termo aí, tá? E menos do Laplaciano do φ, menos ddt, divergente de E, divergente do gradiente de φ, mais divergente do dAdt. É esse termo aqui, né? Isso. Eu acho que a gente não pega. Quando a gente tirou esse termo aqui, nós fixamos agora, né? Quando eu fiz esse termo aqui, quando a gente tirou a equação, esse termo aqui envolvia φ, esse termo aqui era um belinha, né? Aqui acho que a gente deveria ter fixado. Deixa eu ver uma coisinha só. Essa equação aqui está indo aqui. Deixa eu só rever com vocês. Deixa eu voltar para cá isso aqui só para consertar isso aqui. Eu vou dar um intervalo já já. Só pegar a equação como estava antes. Deixa eu pegar os termos todos só para a gente refazer rapidamente a equação, né? Que posso ter feito engano. Presta atenção. Só para ver os termos que tinham aqui. Dá licença, desde o início. Agora já está aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho só para a gente consertar. Vamos ver os termos que tinham φ. Então, o φ ponto ao quadrado não vai nem precisar colocar. Era esse termo que nós temos aqui, ó. Gama, gradiente de φ ao quadrado, esse termo que é importante. Divergente. Aí tinha esse termo aqui, mas eram dois termos só, na verdade. Mais belinha, φ ponto, divergente de A. Então, no lagrangiano, né, para tirar, a gente tinha um termo que era alfa φ ponto ao quadrado, mas a gente viu que esse alfa tinha que ser zero mesmo, alfa não tinha problema. Aí esse aqui não tem o gama gradiente de φ ao quadrado, só sobrava esse termo aqui. Então, quando a gente tirou, só rever rapidamente as equações de Lagrange, claro, a partir desses dois termos aqui. Isso aqui deu para nós 2 gama gradiente de φ, né? Peguei φ, que é gradiente de φ, di do delta φ. Isso aqui deu para nós. Aí nós tiramos esse aqui, mais belinha delta φ ponto, ddt do delta φ, divergente de A. Tá certo. Então, o que nós fizemos aqui foi, fizemos essa integração por partes aqui, então colocamos aqui o A ponto. E aí aqui ficou sinal menos. Fatoramos um delta φ aqui, e aqui ficava menos 2 Laplaciano do φ. E fatoramos esse di φ aqui. Então, ficou Laplaciano. Então, ficamos di φ. Então, ficou menos 2 gama Laplaciano de φ, que é divergência. Vamos botar aqui a divergência. Ficou divergência de menos 2 gama gradiente de φ. E aqui o delta φ aqui, menos belinha ddt do lado. Isso igual a zero. Tá certo. Então, com essa equação aqui, para a gente, então a gente talvez eu tenha sido apressado em já fixar os coeficientes. Talvez eu tivesse que fixar uma razão. Oi? Eu acho que o erro, pelo menos eu tinha copiado aqui, como o senhor definiu o B. Acho que a gente esqueceu a linha. Onde? Aí no final mesmo. Aqui? Eu acho que o senhor, quando for definir o parâmetro, o senhor definiu definiu B ao invés de BI. Entendi. Aí ele foi para lá. Aqui eu copiei B na hora de fazer isso aqui, eu botei belinha, não, né? Pelo menos foi o que eu copiei. Então vamos ver, pode ser que tenha sido isso. Vamos ver, então o que eu tenho que fazer aqui é pegar, claro, se eu quiser belinha igual a 1, é menos dAdt. Ou eu posso pensar o seguinte, poderia fazer o seguinte, posso botar esse belinha sobre 2 gramas. Deixa eu fazer isso aqui, belinha sobre 2 gramas. Então isso aqui vai ficar, divido tudo por 2 gramas. Aí fica menos gradiente de belinha sobre 2 gramas. Eu poderia fazer belinha igual. Estava sem linha, então eu errei. Então essa equação aqui vai me dizer isso. Então nessa equação, vamos corrigir quem está assistindo e gravado. Quando eu fiz o erro, eu esqueci de botar o belinha aqui nessa equação. Então, a equação que eu ganho, que é a equação do campo elétrico, eu divido tudo por 2 gama, então fica menos gradiente de φ, menos belinha sobre 2 gama dAdt. O que é importante para mim, que isso aqui seja 1, para poder fazer menos gradiente de φ
menos dA dt, divergência de E igual a zero. Então, B' sobre 2 gama igual a 1. Então, B' tem que ser igual a 2 gama. Então, tá certo. Então, aqui apareceria mais B', que é igual a 2 gama. Mas gama a gente fixou, né? Menos 1. Gama é menos 1? É. Então, não tem nada torcer 2? Pior que não. Então, olha, onde estava o gama? Alfa, beta... Não, pera, esse aqui era o gama, né? Gama. Ah, eu deixo o gama, mas eu não fixei gama, né? Então, B' é igual a 2 gama. Não, o senhor fixou o gama. Qual é o gama? Alfa, onde que era o gama? Deixa eu ver qual é o tempo que tinha gama. Vai, O gama é o gama era esse aqui. Ah, então desculpa, aqui é gama, né? Perdão, onde que apareceria o B'? O B' estava aparecendo aonde? Está no config ponto gradiente. Ah, aqui que é o B'. É, isso. Então, então tá. Então, com isso que eu vou deixar aí. A relação que nós temos que ter, então vou voltando lá, a relação que nós temos que ter é B' igual a 2 gama. Certo? Mas B' eu fixei igual a 4 sobre C2? A questão é a seguinte, ó, professor, esse termo aí, ó, Qual? tá com o rotacional de A ao quadrado. Rotacional é esse aqui. Esse, ele não tem um parâmetro fixado, ele deveria ser B. Ele era B, né? É. Ah, ele era B. Ah, então tá, é porque eu errei quando fixei o B. Não foi Isso. Ah, então dá licença aqui. Aí fica B. Então aqui fica B, né? Ah, então eu tinha fixado o B, eu tinha que ter fixado o B', eu fixei o B. Isso. Eu fixei o B igual a 2, tá certo, entendi. Esse é que tem o B. Então tá. Então peraí, vamos lá. Então, esse não tem 2, tá certo. E a relação que eu tiro da equação para tirar a equação do campo elétrico é B' igual a 2 gama, né? Essa relação está lá, B' igual a 2 gama. Agora, o gama está aqui, o B' está aqui, nós temos isso aqui. Mas o B' eu fixei igual a 4 sobre C2, não é isso? Dessa equação aqui, nós fixamos o B' igual a 4 sobre C2, né? Agora vamos ver cá, a equação, vamos ver, a equação do rotacional de A é porque eu já tinha fixado esse cara aqui como 2, né? Desde o início, né? Essa é a questão. Essa é a questão, então eu tenho que refazer isso aqui também. Então beleza, então vamos fazer. Então só para deixa eu ver tudo por esse monte de B' que a gente errou, né? Então peraí, eu esqueci de botar o B', então tá certo. Então, vamos só pensar aqui uma que é o próprio, já apaguei tudo. A gente aqui botou o B' e aqui a gente tinha o gama. Então a relação entre B' e gama se mantém, porque aquela equação lá está ok. Então B' tem que ser igual a 2 gama. Então tá certo. Então esse B' aqui já vou colocar igual a 2 gama. Vou deixar aqui igual a 2 gama. Perfeito. Tá certo. E aí esse ponto aqui, deixa eu apagar aqui. Então, os termos que nós jogamos iguais a zero, tudo bem. Então, esse termo aqui, então, qual é o coeficiente do lado 2 pontos ao quadrado, hein? Na ponta ao quadrado, antes de eu fazer as fixações. Então, esse coeficiente, o alfa foi zero. Então, vamos deixar isso aqui dentro. Tá legal. Aqui é gama. Fica gama. Vamos deixar gama. Esse termo aqui, agora sim, ficava o B', mas o B' eu sei que é 2 gama por causa da equação de Coulomb, né? E aqui é B. Aqui era mais B ou menos B? Mais B rotacional de A ao quadrado. É isso? Então, vamos esquecer isso aqui. Então, a equação. Então, vamos corrigir. Então, desculpa aí a confusão. Então, retornando ao início e fazendo a equação do E, a gente só fixou a relação entre o B' e o gama. Perfeito. Tá? Aí nós ficamos com isso aqui. Esse beta, esse D e esse aqui já está fixado. E nós tínhamos visto que aquele termo que nós tínhamos colocado aqui, que era o A duas linhas, de qualquer maneira ele vai desaparecer da equação do A. Então esse A duas linhas é zero. Então, quando a gente for refazer agora a equação do A, a gente já pode refazer por esse termo e esse termo. A gente já vai fazer agora, acertar, porque eu tinha deixado esse D aqui. Então vamos olhar, vamos acertar a equação aqui. Ó. Eu posso acertar ela por aqui, não preciso refazer tudo. Então, a equação do A, esse termo aqui, nós entendemos o que deu para nós. Então ele deu 2 beta, né? Eu acho que ele está lá. Vou apagar, vamos fazer rapidinho, que eu vou acertando aqui a equação. Acho que é a equação ali. Então aquela equação, vamos lá, deu 2 beta, aí ponto, delta aí ponto. Primeiro 2 beta, aí ponto, delta aí ponto. Se não tem, o termo com rotacional de A. Então, 2B
rotacional de A, escalar rotacional do delta A. Vamos refazer isso rapidinho. E depois o último termo, que é o 2 gama. B' igual a 2 gama, Φ ponto, divergência do delta A. Então tá certo. Então aqui já tenho. Então aqui a gente já veio desse termo aqui, a gente pode fazer. Jogo, quero limpar isso aqui. Para eu limpar isso aqui, eu vou jogar o BI para cá. Então vai ficar gradiente de Φ ponto escalar delta A, com sinal menos. Então menos gradiente do Φ ponto escalar delta A. Então já tem um delta A aqui e aqui também já tem um delta A. É só acertar esse termo rapidinho aqui. Então ele ficou rotacional do A, que é, vamos colocar, rotacional do AI. Aonde? Esse aqui? Primeiro acho. Esse primeiro aqui é aí ponto. A 2 pontos. A 2 pontos, desculpa agora. Bom, e eu integrei por partes, né? Então ele era beta, aí ponto, delta, aí ponto. Eu integrei por partes para menos 2 beta, né? Tá vendo? Vamos de novo, ó. Era beta a ponto ao quadrado. Tinha esquecido do ponto. Beta a ponto ao quadrado. Então dá 2 beta a ponto escalar delta a ponto. E aí integro por partes, fica menos 2 beta a 2 pontos escalar delta a. Beleza, tá certo? Errado. O termo segundo técnico, o termo rotacional de A que a gente está fazendo agora e o último termo do missa. Beleza. Então é só acertar esse termo aqui. Rotacional é o B, né? Que é rotacional de A, esse termo 2B. 2B, rotacional de AI, epsilon i JK, DJ, aquele grupozinho de C, delta K. Então vamos lá, chamar o capa de I, I de K. Então, esse termo aqui ficou uma capa de I de K. Tá certo? E integramos por parte. Então, esse DJ vem para cá. Veio o sinal menos. DJ saiu também. Então ficou delta AI. E aí aqui ficou epsilon, vou botar aqui JK. JK, aí fica o sinal mais. Então tá. JK aí, J então fica rotacional do rotacional de A. Rotacional do rotacional de A, escalar delta. Tudo com sinal mais. E multiplicando 2B. Então, esse termo aqui vai ficar 2B rotacional do rotacional de A. Deu para nós isso aqui. 2B rotacional do rotacional de A. E o nosso B', nós já sabemos que é 2 gama. Tá certo. Então não tem nada que dividir por 4. Então vai ficar, ficou menos, então vamos botar aqui, ficou menos, aqui lá, não esqueci, ficou menos 2 beta a 2 pontos, mais 2B rotacional do rotacional de A, menos 2 beta a 2 pontos, mais 2B rotacional do rotacional de A, e menos 2 gama gradiente do Φ ponto. Isso igual a zero, certo? Agora, menos 2 beta, mais 2B, menos 2. Então podemos dividir aqui por 2, tudo por 2, tudo por 2. Tem um sinal relativo realmente, né? Esse aqui ficou menos, esse aqui ficou menos, tá? Esse tipo de integração por partes, esse aqui ficou mais. Então tá, vamos acreditar que esteja certo. Tá. Então esse termo aqui ficou rotacional do rotacional de rotacional do rotacional de, então vai ficar D rotacional de D. É esse termo aqui. Igual a. Aqui a gente vai poder fatorar o DDT. Aí vem tudo com o sinal baixo do lado direito. Gama, gradiente de Φ, mais beta, DADT. Certo? Ok, certo? B, rotacional de B, rotacional de B, igual a mais
ddt do gradiente de φ, passa. Por isso aí, essa equação, vamos dividir toda por b. Então, eu deveria dar gama sobre b e beta sobre b. Então, eu deveria ter rotacional de b igual a 1 sobre C2. Então, eu boto 1 sobre C2 aqui, multiplico por C2 aqui, multiplico por C2 aqui. Para poder dar 1 sobre C2 da EDT. Para poder isso aí dar 1 sobre C2 da EDT, eu tenho que ter C2 gama sobre B igual a menos 1, isso aí tem que ser o campo tarefa, menos gradiente de φ, menos ADT. Então, C2 beta sobre B também igual a menos 1. Tá certo. Então, a gente ficou esse beta aqui, vamos deixar o gama aqui, beta, fixamos o beta, ainda não. Então, beta vai ser, vamos deixar tudo em função de beta e gama, por exemplo. Então, beta fica beta, o gama fica gama. O B, então, é menos C2 beta. Vamos botar isso aqui, menos C2 beta. Tá? E o gama, menos B sobre C2, né? Então, menos B sobre C2. Menos, tem o 2 aqui, B sobre C2. Assim. Então, nós ficamos assim. Menos C2 beta, menos C2, então esse beta vai para esse beta. Então, nós não fixamos o gama, ficamos com beta, o gama, tá certo? Não fixamos completamente, quer dizer, temos esse gama aqui, a gente deixou gama, desculpa, aqui é. Então, gama é menos B sobre C2. Tá certo. Então, esqueci, eu estou deixando gama, né? Então, como eu tinha gama aqui, aqui eu tinha B, né? Tinha gama aqui também, isso? Esse termo aqui o que era? Eu botei menos 2, tinha menos 2, tá certo, era menos 2 gama. Então, ficou menos, considera menos 2 gama, talvez a gente pudesse deixar menos 2 gama, quer dizer, o beta, eu chamei o C2 de beta, tá certo. Aqui eu tinha gama e aqui eu tenho menos 2B sobre C2 é gama. Então, na verdade, aqui eu tinha 2 gama. Vou botar assim, 2 gama. Aí eu vim substituir gama igual a menos B sobre C2. Vamos deixar assim por enquanto. Vamos deixar esse com gama, esse com gama, esse com beta, esse com beta. Tá certo. Então, aqui então, esse termo aqui deu para nós menos C2 beta B ao quadrado. É o rotacional de A ao quadrado. Ver como é que a gente faz para ver o que a gente pode. Aqui vai ter, ó, a conta ao quadrado, gradiente de φ ao quadrado e 2 termo cruzado. Então, esse termo deve estar ligado a alguma coisa que vai ser o E ao quadrado. Ele tem um beta, a conta ao quadrado. Vamos acertar esses 3 termos aqui. Mais gama, gradiente de φ ao quadrado. E mais 2 gama, gradiente de φ, escalar, PADV. Então, esse termo aqui está me dando B2, e esse termo aqui tem que me dar o campo elétrico ao quadrado. Por quê? Porque eu quero escrever o lagrangiano em função de E2 e D2, essas grandezas são invariantes de Gauge. Então, para eu ter aqui, esse termo aqui, tem que aparecer de alguma forma um E ao quadrado. Então, vou ver o que eu posso fatorar aqui. Então, o gradiente de φ, vamos ver que eu boto esse termo aqui, gama em evidência. Vou botar aqui mais gama em evidência. Esse gama aqui desaparece, aqui fica beta sobre gama, e esse gama aqui desaparece. Então, nós temos beta sobre gama a ponto ao quadrado, gradiente de φ ao quadrado e 2 gradiente de φ. Então, esse termo aqui está com a boa cara de pegar. Se eu pegar beta sobre gama igual a 1, aí vai ficar, se eu pegar beta sobre gama igual a 1, isso aqui vai ficar, ó, H aqui, ó, a ponto ao quadrado, mais gradiente de φ ao quadrado, mais 2 gradiente de φ escalar PADT. Ou seja, isso aqui é E ao quadrado.
Então, beta sobre gama igual a 1, isso aqui vai mudar. Deixa eu finalizar aqui. Então, tá, menos C2, beta 2, B2. E aqui vai ficar mais gama. Mas aí nós estamos pegando, ó. Gama igual a beta. Só um beta, professor. Oi? C2 beta. Lá na Onde? esquerda. Aqui? Bem lá. Onde? Aqui? É. O senhor passou daí pra lá, botou um quadrado. Ah, botei menos C2 beta. Menos C2, obrigado. Menos C2 beta. Então ficou menos C2. E esse gama aqui é igual a beta. Então ficou mais beta é ao quadrado. Porque gama é igual a beta. Então eu posso colocar o seguinte: isso aqui ficou, boto um beta aqui em evidência, é 2 menos C2 B2. Por que eu quero colocar P? Por que eu fixei beta sobre gama igual a 1? Por quê? Porque eu sei que o meu lagrangiano, se aqui aparece um B, eu tenho que ter, quero que o meu lagrangiano, para poder dar as equações de Marx, seja invariante de Gauge. Então, eu teria que ter um campo elétrico aqui. Para formar um campo elétrico aqui, foi crucial que o beta sobre gama fosse igual a 1. Então, a forma que a gente está dando para a ação, depois esse beta fica indeterminado. Então, quer dizer, o meu lagrangiano do campo eletromagnético, ele vai ter uma constante beta, que eu posso deixar solto, uma constante aqui, que eu vou chamar então essa constante aqui de alfa, vamos chamar de beta alfa, mas a forma dele vai ser E2 menos C2 B2. Que depois na teoria relativista a gente vai ver que isso aqui é o F mini, F mini. Mas fica um E2 menos C2 B2. Então a forma do lagrangiano de Maxwell é, desse lagrangiano aqui, a gente obtém as equações de Maxwell. As duas equações, né, que são divergentes de E e rotacional de B. Agora as outras duas equações, elas não são obtidas pelo lagrangiano. Lá no curso de eletromagnetismo, nós vimos que rotacional de E, Faraday-Lenz, rotacional de E é igual a menos dBdt, divergência de B igual a zero, elas não saem daqui, elas saem diretamente como identidade daqui. Quer dizer, quando eu digo que é menos gradiente de φ, menos dA dt, e quando eu declaro que B é o rotacional de A, então fica óbvio que a divergência de B vai ser zero. Por quê? Porque a divergência do rotacional é zero. Então, a divergência de B igual a zero sai imediatamente daqui. E daqui, quando eu tirar o rotacional de E, rotacional do gradiente é zero. Então vai ficar rotacional de E igual a menos ddt do rotacional de A, mas rotacional de A é B. Então, rotacional de E vai ser menos dBdt por causa dessa equação. Então, as duas equações, Gauss do magnetismo e Faraday-Lenz, elas saem daqui como identidades a partir da própria definição dos campos em função dos potenciais. E Gauss é eletrostática, Gauss é eletricidade e Ampère-Maxwell, elas saem do princípio lagrangiano, elas saem daqui, certo? Então essa mais ou menos é o balancinho que a gente faz das equações. Desculpa aí as idas e vindas desse treino, o Linha matou tudo, mas aí a gente, foi bom que vocês seguiram, aí vocês me mostraram onde eu estava errando, é bom que a gente estava me situando. Eu vou dar um intervalo agora, são 4h10, vou dar um intervalo até 4h20, 10 minutos, e a gente acaba assim, um pouquinho, tá? Beleza, então vamos dar um intervalo de 10 minutos aí.